Vamos lá. Vai responder ou vai confundir, hein, Vitor? Vamos lá. Gente, olha só. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela e, assim, o que eu queria propor, apesar de ter feito uma aula expositiva, eu queria propor uma conversa. Então, assim, quem se sentir à vontade para abrir microfone, perguntar, o que eu souber eu respondo, o que eu não souber, procure e depois respondo, tá bom? Então, vamos lá. Só um minutinho. Vocês estão vendo a aula, gente, ou não? Não, por enquanto não Ainda não, apareceu. né? Ainda Peraí, às não. vezes sou eu que sou ruim demais nesse trem. Ah, tá abrindo. Aqui Agora abriu. tá Abriu. abrindo? Tá, Agora para porque eu mim. tenho uma mente bem anciã, tá? Então vocês tenham Não, paciência. não se Pronto, preocupa. agora foi? Toda semana isso aconteceu, não se preocupa. Toda Nossa, semana ele porque eu dá um sou uma delayzinho pessoa para antiga. apresentar. Tá, então vamos lá. Estamos enxergando. Hoje, o Vitor me convidou, aliás, eu agradeço bastante pelo contato, fiquei feliz do Jean Natividade me indicar, ele é um colega muito querido também. Bem, então hoje a gente vai falar sobre psicologia evolucionista e feminismo, para saber se essas correntes teóricas se conversam, para saber se existem possíveis divergências, possíveis pontos e pontes, né, entre elas. Então, bom, para quem não me conhece, eu sou tem esse doutor aí, né, que fiz doutorado, então costuma se colocar em apresentações, mas eu não gosto muito de formalidade, eu sou a Renata. Eu fiz mestrado e doutorado lá na USP, no Instituto de Psicologia, e é isso. Nessa aula, eu decidi assim, para ficar um pouco mais didático, a gente dividir em 3 partes, né? Na primeira parte, eu vou falar sobre em que sociedades nós vivemos. Na segunda, sobre o feminismo, a psicologia evolucionista e sua história. E na terceira parte, eu vou falar sobre a reviravolta feminista dentro das ciências evolutivas, tá? Quem quiser pode me interromper na hora que vocês precisarem, tá? Então, parte 1. Em que sociedade nós vivemos? A gente vive, como assim, a maioria sabe, em uma sociedade patriarcal, onde vão prevalecer relações de poder e domínio dos homens sobre as mulheres, certo? Então, nessa imagem, a gente pode ver que predominam, né, os homens predominam em funções de liderança política, através dessas porcentagens ínfimas aí da figura, que a gente nota que as mulheres são pouco representadas como membros de parlamentos e governos, geralmente. Os homens também eles vão predominar em funções de autoridade moral. E aqui eu trouxe um exemplo em que, por exemplo, os noticiários da Inglaterra, eles quando chamam para dar alguma informação, 77% dos experts são homens. Renata, só desculpa, Também, seu slide não passou, ainda está na primeira tela. A gente está jura? vendo, juro. A gente ainda está vendo o Darwin ali. Jura? Pera lá, Juro. gente. E eu estou mudando aqui, por que será? Quer tentar de novo? Vamos tentar fechar. Tá. Não está em tela cheia, talvez é esse o problema. Tá, peraí. Vitor. Ixi, que Agora será? foi. Agora passou. Foi? Então, mas é que aqui, ó, é que eu estava na apresentação, na apresentação de slides. Agora eu tirei da apresentação dos slides e foi para cá. Será que eu tenho que Entendi. estar fazendo isso? Vamos Desculpe testar. interromper Agora você está você. vendo o segundo? Agora eu estou vendo o segundo. Passo pro próximo. Vê se vai para o próximo. Tá. Apareceu parte 1, patriarcado? Nada. Não foi. Vai ter que ser assim. Tenta deixar tira o compartilhamento e depois bota de novo o compartilhamento da tela do computador, porque o que você fizer no computador, quando você botar a tela cheia, aí todo mundo vai ver. Mas aí vai ver também toda a sua tela, tipo,
às vezes ajuda a fazer isso. Ou então, se você puder achar, a janela do tela cheia do PowerPoint é outra janela. Não sei, tenta ver se dá certo. Já aconteceu isso em outras apresentações, eu já vi acontecendo. Professora Renata, oi, boa Oi. tarde. Isso tem acontecido nos últimos dias. Eu não sei se é um problema do Zoom, mas não tem dado para passar os slides. Passa para nós, mas para quem ouve, não. Então, acho que o mais fácil é deixar assim e ir clicando ali no slidezinho pequeno, conforme for mudando. Tá bom, então eu vou fazer isso, tá? Tá bom. Bem, a imagem que eu me referia da sociedade patriarcal, agora vocês veem, certo? Sim, agora sim. Então, aqui são porcentagens ínfimas das mulheres representadas como membros de parlamentos e governo. Aí depois, aqui, que os homens, eles prevalecem em funções de autoridade moral, e aí eu dizia que na Inglaterra, quando eles são chamados quando algum entrevistado é chamado para dar alguma informação como expert, 77% são homens, certo? Os homens prevalecem em funções de privilégio social, e aqui eu trouxe para vocês eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, mas são 2 gráficos em que, nessa primeira linha aqui, rosa, aparece assim, que é primeiro filho. Então, as mulheres, elas têm uma queda brusca de renda após o primeiro filho, enquanto que os homens continuam com a sua renda crescendo, sem nenhuma desvantagem. E nessa sociedade patriarcal, a gente vê também os homens com predomínio no controle de suas propriedades. Aqui a gente tem um gráfico de vários países, e aí eles vão mostrar aqui, ó, que quando os homens são proprietários das terras, quanto maior número controle de terras, menor é a porcentagem de controle de terras das mulheres. E aqui estão representadas a África, a Ásia, a América do Norte e a América do Sul. Tá? Bem, nessa pesquisa feita pelo Daniel Balliet, eu não sei como, acho que não pronuncia assim, mas enfim, ele vai concluir que os homens, eles costumam, na nossa sociedade, investirem mais em si, explorarem mais os ambientes, serem mais cooperativos e afetivos entre si, tomando-se como referência, e costumam se relacionarem com as mulheres de modo mais sexual. Já as mulheres, elas são socializadas para investirem menos em si, para buscarem validação no sexo oposto, competirem mais entre si, se relacionarem com homens de modo mais afetuoso ou afetivo, e quando trabalham na esfera pública, elas até trabalham, mas devem cumprir tarefas de casa e criar seus filhos. Então, indo para o próximo slide, a gente, nessa sociedade que é patriarcal, produz uma ciência que surge como masculina, certo? Então, as mulheres foram proibidas muito tempo de estudar, ficaram restritas à esfera doméstica por um bom tempo, e quando elas começaram a ingressar nas universidades, elas desde sempre sofreram muita resistência, e sempre foram muito invisibilizadas. Essa senhorinha super simpática aí, que chama Margaret Rossiter, que é uma filósofa da ciência, ela cunhou o efeito Matilda, que nada mais é do que um efeito social que não reconhece o trabalho científico de mulheres, atribuindo esse trabalho a seus colegas do sexo masculino. E um exemplo clássico que todo mundo deve, acho que, saber, é o caso da Rosalind Franklin, que é aquela cientista que descobriu, né, a estrutura helicoidal do DNA, mas que, na verdade, nem ficou tão conhecida, e seu trabalho foi atribuído à duplinha James Watson e Maurice Wilkins. E tem o Francis Crick, que também ficou bem conhecido, né? Bem, aqui não pulou, né, gente? Peraí. Acho que eu tenho que fazer um por um, eu esqueci. Aqui, ó, agora, continuando o fato da ciência ser uma profissão masculina, eu trouxe o trabalho da Rebecca Burke,
que ela publicou em 2020, só para vocês terem uma ideia como é recente, que a maioria dos livros em psicologia evolucionista, eles vão se concentrar muito nesse tipo de assunto, de atratividade feminina. Isso é visto em detalhes. Eles vão omitir muito temas relacionados à criatividade e inteligência feminina, vão super enfatizar o papel dos homens como provedores das suas famílias e vão negligenciar também o papel de mulheres mais velhas na evolução humana. Aí a Rebeca, ela conclui no paper dela dizendo que, assim, esse tipo de assuntos de maneira bem desbalanceada, que é investigado pela psicologia evolucionista, que vão focar em juventude e beleza, vão omitir grande parte do ciclo de vida feminino, que são relacionados ao fitness, por exemplo, e isso gera uma visão super enviesada e incompleta da espécie humana. Agora, eu queria trazer para vocês o Newton Freire Maia, em 92, ele afirmou o seguinte: a ciência ela não é independente do meio social em que está inserida, e, portanto, ela não é neutra em relação aos conflitos, disputas e ideologias inerentes à sociedade. Por ser um bem social, é de se esperar que a ciência influencie a sociedade e vice-versa. Então, vai haver uma seleção de teorias e hipóteses mais ou menos aceitas com relação à política, economia e cultura. E o Newton Freire Maia, ele diz o seguinte, que seria muito ingênuo a gente pensar que a ciência é neutra, né? Aí eu coloquei o He-Man aí, ó, que neutra é detergente. Agora a gente vai para a parte 2 da aula, nós vamos falar efetivamente de feminismo, psicologia evolucionista e sua história. Bem, aqui eu trouxe para vocês, vocês veem aí já a figura do Darwin, né? Do Darwin. E apesar da psicologia evolucionista e do feminismo, eles se concentrarem em tópicos muito comuns de estudo, como diferenças de gênero, se concentrarem também em construtos como sexo, poder e conflitos, eles são correntes de pensamento totalmente distintas. Em 1871, o Darwin, ele publica A Descendência do Homem e a Seleção em Relação ao Sexo, que foi um livro que trouxe contribuições muito importantes para a época, mas que vale lembrar, ele estava repleto de estereótipos de gênero que moldavam o Darwin, enquanto cientista, de um lugar que era a Inglaterra vitoriana. A gente tem que ter isso em mente, certo? Como exemplo, o Darwin, só para vocês terem uma ideia, né? Ele escreveu que os homens eram superiores às mulheres em inteligência e criatividade, enquanto as mulheres tinham uma superioridade moral em relação aos homens. Uma feminista, uma sufragista americana, na verdade, chamada Caroline Kennard, quando ela leu isso, ela ficou, acho que possessa com Darwin, escreveu uma carta para ele em 1881, perguntando para o Darwin qual que era a posição dele sobre a inferioridade feminina. O Darwin, no mês seguinte, responde a Caroline falando que em culturas nativas onde há papéis de gênero mais equiparados entre homens e mulheres, as mulheres elas podem até serem chefes de família, mas isso traria danos à esfera doméstica. A Caroline, inconformada com a fala do Darwin, responde à carta dele e diz que as mulheres são tão chefes de família quanto os homens e têm as mesmas capacidades que os homens. Entretanto, que ele tinha que se atentar que não era dado o mesmo ambiente, as mesmas oportunidades educacionais e intelectuais para essas mulheres para que elas desenvolvessem as mesmas capacidades. Isso nos parece óbvio hoje. Darwin, talvez, naquela época, a gente tem que sempre lembrar, né? O Darwin, ele era um cara branco, rico, e assim, ele ignorou basicamente as mulheres de classes mais baixas, de outras raças também, de outras sociedades, que eram tão fundamentais quanto os homens para ganhar o pão de cada dia.
E aí ele acaba dando um ghosting na Kennard e ele nunca mais responde essa comunicação que eles tiveram, tá? Aí teve uma outra feminista também. Logo depois que o Darwin publicou o Descendência do Homem, que foi em 1871, ela não se aguentou e 4 anos depois ela publicou esse livro aqui, Os Sexos ao Longo ou Através da Natureza. Essa mulher, ela era uma militante de 44 anos que se dedicava à igualdade feminina e ela considerou as falas do Darwin moralmente inaceitáveis e não científicas. E aí, ela diz o seguinte, que o Darwin interpretou a evolução de forma equivocada, dando um destaque indevido à superioridade masculina. E aí ela mesma faz uma autocrítica e diz o seguinte: eu entendo a acusação de presunção atribuída a qualquer mulher que tende a discordar de grandes mestres da ciência, se referindo ao Darwin. Mas não tem alternativa. Só uma mulher pode abordar o assunto do ponto de vista feminino. E entre nós só há principiantes. Porque naquela época, ela mesma faz uma crítica a ela mesma em outra parte, dizendo que ela não era treinada como cientista, mas que ela tinha um interesse grande, então ela publica alguns livros e ela faz sempre a autocrítica dela de não ter esse treinamento científico. Bem, aí vocês vão me falar, mas o Darwin era um produto de sua época. Ele pensava assim, não tinha como ele pensar de outro jeito. O Wallace, para quem nunca ouviu falar, ele era um conterrâneo lá do Darwin, na mesma época. Ele chegou às mesmas conclusões que o Darwin, né, da teoria da seleção, da evolução pela seleção natural. Mas o que acontece com Alfred Russel Wallace? Ele era um cara bem mais, assim, não abastado, mais pobre que o Darwin. Inclusive, ele fazia altos rolês de coleta, mas sempre dando o jeito dele. Já o Darwin, ele mesmo tinha dinheiro para fazer tudo isso. E aí, o Ted Benton, que ele é um professor de sociologia lá da Universidade de Texas, ele fala que o Wallace, ele era uma exceção entre a maioria dos cientistas vitorianos lá daquela época, sendo um socialista e um protofeminista. Isso é o que diz Ted Benton. Já essas duas mulheres que estão aqui do ladinho, a Rosemarie Sokold-Change e a Marianne Fisher, vão dizer que o Wallace, assim como outros cientistas da época do Darwin, eles não aceitavam a ideia do Darwin de que a fêmea ela tinha uma escolha, um papel decisivo para a evolução. Eles não acreditavam que os sistemas perceptuais das fêmeas seriam capazes de selecionar ornamentos em machos, como, por exemplo, a cauda do pavão. E eles achavam que esses ornamentos não eram produto da escolha feminina, mas sim eram produto de um excesso de força, vitalidade que existia nos machos. Então, o Wallace ele tem esse lado dúbio de que algumas pessoas apontam que ele era um cara mais que reconhecia algumas questões e outras apontam que ainda não. Agora nós entramos finalmente no feminismo. E aí, o que dá para falar eu peguei esse artigo do David Buss e do David Schmidt, eles são uma duplinha que trabalha junto há muito tempo, né, da psicologia evolucionista. Eles vão falar que tanto a psicologia evolucionista quanto o feminismo são correntes teóricas plurais. Nesse artigo, eles vão trazer que dentro do próprio feminismo existem opiniões muito diversas. Aí eles pegam 2 exemplos. A Janet Hyde, que vai dizer que as diferenças de gênero são exageradas, com mulheres e homens sendo mais semelhantes do que diferentes entre si. Já uma outra psicóloga feminista, que é a Alice Eagley, sei lá como fala esse nome, ela vai dizer o seguinte: diferenças de gênero são consistentes, são provadas entre os estudos, elas não devem ser minimizadas, mesmo porque isso pode interferir nos esforços que a gente tem para alcançar a equidade de gênero. Eles não citam a Anne Fausto Sterling, que é uma bióloga evolutiva que eu adoro,
que inclusive é uma evolucionista feminista que vai falar sobre que a gente não pode tratar esse binarismo rígido de macho-fêmea, homem e mulher, considerando que a noção tanto de gênero quanto de sexo são espectros. Ela vai falar que o sexo não é apenas biológico e o gênero não é apenas cultural. É uma visão bem interessante, mas não cabe trazer para essa aula aqui, talvez numa próxima. E aí, o que seria a psicologia evolucionista? Eu acredito que vocês viram bastante com o Marco Antônio Varela, né, no primeiro encontro com vocês, por isso que eu fiquei receosa de trazer muita coisa, então eu trouxe pouca coisa. E aí, só lembrando, a psicologia evolucionista também não é monolítica, assim como o feminismo. Então, dentro da psicologia evolucionista, que é uma disciplina que vai sintetizar os princípios da biologia evolutiva e da psicologia cognitiva, essa disciplina, ela vai tentar, ela é uma metateoria. O que é uma metateoria? É uma forma de pensar sobre qualquer assunto da psicologia com viés evolucionista. Você vai poder aplicar a psicologia evolucionista para qualquer área da psico, né? E dentro da psicologia evolucionista, os psicólogos evolucionistas tendem a usar como base os dois processos evolutivos, que são a seleção natural e a seleção sexual, para tentar explicar a psicologia humana. Só que dentro dela, como eu estava falando com o Vitor, bem no comecinho do encontro, existem vários tipos de psicólogos que vão colocar mais e menos ênfase ou papel e importância nas diferenças individuais, mais e menos ênfase no papel da cultura, mais e menos ênfase no papel do desenvolvimento, mais e menos ênfase em mecanismos de domínio geral, como memória, working memory, né, memória de funcionamento, e mecanismos de domínio específico, como fuga, quando você está assustado e você foge, ou outros mecanismos como a linguagem. Agora, vou para o próximo slide, eu tenho que sair aqui. Apesar dessas abordagens, elas não serem monolíticas, vai ter gente que vai tentar fazer certas generalizações sobre possíveis pontes, intersecções históricas entre o feminismo e a psicologia evolucionista. Para quem não sabe direito o que é feminismo, como é que foi a história dele, entre 1970 e 1980, estava acontecendo a segunda onda feminista, na qual as mulheres que eram majoritariamente brancas e de classe alta, inclusive as negras não se consideravam representadas por aquele feminismo da segunda onda, estavam reivindicando a igualdade entre os sexos, porque na primeira onda do feminismo, lá de 60, elas já tinham conseguido direitos políticos, direito ao voto. O Buzz e o Schmidt, nesse artigo de 2011, aliás, dizem que essas feministas mostravam antipatia, odeio essa palavra que eles usam, antipatia frente às abordagens evolucionistas dentro da psicologia. Eles, percebam que eu estou falando o Buzz e o Schmidt, porque não sou eu, eles dizem que algumas dessas feministas viam essas abordagens evolutivas como opostas à agenda política de luta feminista para a equidade de gênero. Outras feministas olhavam com preocupação se as diferenças de gênero, considerando que se as diferenças de gênero existem e são moldadas pela evolução, alguém poderia pensar que essas diferenças de gênero deveriam existir. E isso justificaria comportamentos imorais ou ruins, como estupro, por exemplo, e, em última instância, poderia oprimir as mulheres. Tá? Essas eram as preocupações das feministas, de acordo com David Buzz e David Schmidt, psicólogos evolucionistas, e eles escreveram isso em 2011. Tá? Ai, agora meu computador deu um tilt, peraí. Sim?
Ih, minha gente, deu um tilt aqui, para lá. Foi. Bom, aí, o que o David Schmidt e o David Buss falam? Olha, as feministas têm essa antipatia porque existem pessoas que não entendem exatamente os princípios básicos da psicologia evolucionista, tá? E aqui existem vários maus entendidos que a psicologia evolucionista vem trabalhando, tentando dissolver esses maus entendidos. O Marco Antônio Varela, que veio no primeiro encontro aqui com vocês, ele escreve muito sobre mal entendido. Existem vários. Dentre eles, eu trouxe só 4, tá? E a gente vai se condensar no quarto. O primeiro é: comportamento e psicologia humana são imutáveis, porque são naturalmente selecionados e controlados por genes e não pelo ambiente. Isso é uma falácia, né? A gente sabe. Então, mal entendido 1. Mal entendido 2. Biologia e cultura são mutuamente exclusivas ou inversamente proporcionais. Mal entendido 3. Comportamento e psicologia humana ignoram diferenças individuais. E mal entendido 4 é que o que é como fruto da evolução se equipara ao que deveria ser, como algo moralmente desejável, justificando assim racismo, sexismo e outras opressões, e não se alterando com mudança social. Muito dessa antipatia, entre aspas, que o Buss e o Schmidt falam que o movimento feminista tem com relação à psicologia evolucionista, vão se concentrar nesse mal-entendido 4, tá? Aí eu fico aqui, olha minha fotinho, pensando como, mas assim, eu fico pensando, porque assim, a psicologia evolucionista, ela nasceu em 1990, por aí. Esses mal-entendidos, eles permanecem há muitos anos. Por mais que se tente, por mais que você possa atribuir a falta de conhecimento do outro com relação às bases da psicologia evolucionista, será que, de alguma forma, pessoas dentro da psicologia evolucionista ajudam a reproduzir esses mal-entendidos? E será que esse mal-entendido 4 é realmente um mal-entendido? A gente vai ver mais adiante. Aí, assim, eu estou fazendo uma pergunta, vocês vão observar e vão tirar suas próprias conclusões, tá? Bem, esse carinha aqui, ele é o Robert Wright. Eu não sei se vocês conhecem, ele escreveu O Animal Moral em 1996, tá? E aí, ele fala o seguinte: nossos sistemas legais devem se ajustar às diferenças sexuais ligadas à evolução. As mulheres, por exemplo, dificilmente quebrarão o teto de vidro. Para quem não sabe o que é teto de vidro, são barreiras socioculturais, individuais, que são invisíveis, que vão dificultar o acesso das mulheres a posições de liderança, tá? Então, ele diz que dificilmente a gente consegue quebrar o teto de vidro. Agora, vejam o porquê. Porque, biologicamente, nós temos menos ambição inata e vontade de correr riscos necessários para o sucesso que os homens. Diz ele também: nenhuma feminista conhecida aprendeu o suficiente sobre darwinismo. Ele diz o seguinte: defendo a verdade como ciência, enquanto algumas biólogas feministas rejeitam a visão da psicologia evolucionista porque estão cegas pela mensagem política que pode decorrer dela. Segundo a Anne Fausto Sterling, aquela bióloga evolutiva que eu falei, a Patricia Gotaway, que é uma ornitóloga maravilhosa, e a Marlene Zuk, que é uma bióloga, elas em resposta a ele disseram o seguinte: que não são as feministas que estão cegas à verdade científica ou à verdade como ciência. Pelo contrário, os homens cientistas que vieram antes de nós fizeram observações unilaterais que levaram a relatos distorcidos de diferenças sexuais. Agora, o segundo exemplo que eu trago é um exemplo que me dá arrepios, que vem a ser
essa teoria das bases biológicas da coerção sexual do estupro. O Rand Thornhill e o Craig Palmer, esses dois caras que estão aí na foto à esquerda, eles dizem que o estupro é uma estratégia adaptativa que homens sexualmente mal-sucedidos propagam seus genes através do sexo forçado com mulheres férteis, tá? E aí, a Patricia, ela, desde 1980, quando pela primeira vez o Rand Thornhill cunha essa expressão de estupro, ela fica extremamente incomodada, escreve um artigo e diz o seguinte, olha, esse tipo de expressão antropomorfizada para se referir à cópula ou inseminação forçada em outras espécies, não deveria usar a palavra estupro, por exemplo. E aí, a Hillary e o Stephen Rose, que eles são um casal, olham para essa hipótese desses dois pesquisadores e se assustam um pouco, porque eles dizem o seguinte, olha, eles pegam exemplos de coito forçado entre animais, como, por exemplo, patos reais e escorpiões, que eram os animais de estudo do Thornhill, e chamam isso de estupro. Desde os anos 80, com a Patrícia, que eu já exemplifiquei, um monte de estudioso do comportamento animal já rejeitava essa estratégia de antropomorfizar o comportamento animal. O coito forçado entre animais sempre acontece com fêmeas férteis. Já no estupro, um monte de pesquisadora feminista já mostra que as vítimas ou são demasiadamente jovens ou são demasiadamente velhas para serem férteis. Então, isso, por si, invalidaria a hipótese do Thornhill e do Palmer, certo? Eu trago também um outro exemplo para vocês, que é do David Buss. David Buss é o cara que eu já citei do estudo de 2011, que eu trouxe, e nesse estudo, ele escreveu esse artigo aí, ó, as estratégias do acasalamento humano, em 1994. E aí, o Buss, nessa época, ele vai dar alguns exemplos nesse artigo teórico para exemplificar estratégias de escolha de parceiros universais. Só que os exemplos dele são super centrados em pessoas da sua cultura, né? Então, ele vai falar que as preferências universais por escolha de parceiros, típicas da nossa espécie, são expressas, por exemplo, pelo empresário americano Donald Trump e sua esposa, que representam homens preferindo sempre mulheres mais jovens e belas e mulheres preferindo homens com recursos e status social. Um outro exemplo do Buss, nesse artigo, ele vai dizer assim que a prostituição é um fenômeno global, que é parcialmente consequência da estratégia de curto prazo masculina, e que homens buscam longo prazo para assegurar a maior certeza da paternidade. Só que aí ele dá um exemplo, né, do como isso seria universal, selecionando um exemplo aí da família Adams, com um homem feio e rico e uma mulher jovem e atraente. Ou seja, ele está falando de comportamentos de universalidade, mas ele só está pegando exemplos tipicamente americanos, né? Aí vocês vão me perguntar, ok, mas esse é o Buss de 94, como estamos com o Buss de 2021, Renata? O Buss de 2021, ele faz, na verdade, muitos, não só em 2021, mas ele vem fazendo muitos estudos, né, com amostras super grandes, que ele tenta coletar em vários países. Eu trouxe esse exemplo para vocês. Na verdade, esse artigo foi de 2020, não foi 2021, não. Ele investiga diferenças sexuais nas preferências por parceiros em 45 países. Esse mundaréu de países que eu coloquei aqui à esquerda.
que vão cobrir 6 continentes, tá? Mas aí vocês podem verificar como a diferença de N, né? Aqui por exemplo, aqui no continente africano só tem 3, em comparado com os demais. Mesmo assim, ele faz um trabalho louvável de coletar essas amostras todas. Nesse trabalho, ele coleta 14.399 participantes, entre 18 e 91 anos de idade, que é uma faixa super extensa e bacana, mais ou menos 320 de N por país, e eles fizeram uma estratégia muito legal nesse estudo, que eles não coletaram só online, porque online você privilegia país que é mais rico, então países em desenvolvimento saem perdendo disso em representatividade, então eles coletaram metade da amostra online, metade da amostra presencial, metade da amostra de homens, metade da amostra de mulheres. E o que eles descobriram? Que aí sim, dá para a gente pensar numa afirmação como a de Buzz, de falar de universalidade, ou pelo menos, né, se assemelha a, porque coletados todos esses países, ele vai dizer que em todas essas culturas coletadas, as mulheres cis preferiam homens que tinham esses traços. Eles tinham que ser mais saudáveis, mais gentis, inteligentes, com boas perspectivas financeiras e eram, em geral, mais velhos. Enquanto os homens, em todas essas culturas investigadas, preferiam mulheres mais atraentes. Era esse traço que eles se preocupavam mais. Mas uma coisa muito interessante, que ao longo do tempo, o Buzz foi ficando sensível a certos assuntos, então ele encaixou nesse estudo um indicador de igualdade de gênero. E aí eles descobriram que quanto maior a igualdade de gênero, menor a diferença de idade entre os parceiros de ambos os sexos. Então, não é que as mulheres, em países mais iguais, com maior equidade, as mulheres não preferiam homens tão mais velhos, e vice-versa. Agora, a gente está falando do Buzz, né? Mas assim, e agora sob uma perspectiva feminina, né? O que as feministas evolucionistas pensam sobre isso tudo? O início de uma aproximação entre o feminismo e a psicologia evolucionista, ele começa com cientistas que já desde o princípio se descreviam como feministas e evolucionistas. E aqui eu cito algumas, como a Sarah Hardy, essa simpatia aí com cabelinho branco. A que está no meio é a... Ai, eu tô com um negocinho aqui em cima, pera. Tem a Bárbara Smuts, que é uma primatóloga também, que está aqui no meio. Depois tem a Patricia Gowatt. Outra feminista evolucionista é a Anne Fausto Sterling. A Anne, nesse livro aqui, ó, publicado em 2000, que chama Alas por Darwin, ela vai dizer que os psicólogos evolucionistas modernos, eles costumam dizer que os homens produzem milhares de espermatozoides a cada ejaculação a baixo custo, ao passo que as mulheres produzem um óvulo, um único óvulo, né, que é muito custoso. Assim, a partir dessa diferença de gametas, os homens investiriam menos na prole e seriam mais promíscuos, e as mulheres investiriam mais na prole e seriam mais seletivas. Aí eu coloquei a Nazaré Tedesco aqui, porque a Anne diz, o interessante dessa afirmação é que não existe nenhum dado real que dê suporte para essa afirmação do menor ou maior custo da diferença gamética. E segundo essa simpatia, que é a Zulima Tang Martinez, ela vai falar que toda essa questão vai começar com um cara chamado Angus Bateman, não sei se vocês já ouviram falar, lá em 1948.
Esse cara foi testar as ideias de seleção sexual do Darwin em mosca de fruta, em Drosophila. E aí ele concluiu o seguinte, que os gametas sexuais grandes e imóveis, que são os óvulos, e os pequenos imóveis, que são produzidos em excesso, que são os espermatozoides, explicariam o porquê há sempre uma tendência insaciável, uma vontade nos machos para acasalar e uma passividade nas fêmeas para acasalar. Entretanto, o Angus Bateman, ele não fez nenhum experimento comportamental, né? Ele só fez um experimento de produção de prole, de descendência. Então, as pessoas se perguntavam, como que ele fez um experimento em que ele não observa comportamento e ele faz uma conclusão sobre comportamento sexual de passividade ou insaciabilidade? E aí, a Zulima diz que, apesar do Bateman ter feito esse experimento com drosófilas, ele afirma que suas ideias se aplicavam a quase todos os organismos sexualmente reprodutivos, e isso virou um axioma. O que é um axioma? Uma regra durante aproximadamente uns 70 anos, em grande parte da sociobiologia humana e da psicologia evolucionista, no que se refere à sexualidade humana. O próximo slide, eu pergunto para vocês, mas será mesmo que esse negócio seria um axioma, seria uma regra? Porque, vejam, o Bateman já tinha recebido muitas críticas desde os anos 80 e reservas com relação ao paper dele que foi publicado. Nos anos 2000, saiu um monte de papers, vocês podem ver aí, ó, criticando suas conclusões e metodologia. E tem também, porque assim, depois que saem esse paper, o Robert Trivers, que era um cara que ele cria em 1972 a teoria do investimento parental, ele vai aplicar essas ideias do Bateman para a sua própria teoria, né? Então, eles tanto Bateman quanto Trivers, eles vão se basear em ideias que não estão totalmente aceitas na área, como, por exemplo, que a anisogamia, que nada mais é do que o custo diferencial entre os gametas, vai influenciar o comportamento sexual. Como que isso acontece? As pessoas não acham isso, até hoje, não acham evidências suficientes para afirmar isso. Uma outra ideia que é muito criticada é como medir o investimento parental humano de maneira acurada. E a Zulima vai dizer o seguinte, que a ideologia, né, a junção dessas ideias todas de Darwin, Bateman e Trivers foi um tiro no meio da segunda onda do movimento feminista da época, inclusive no movimento de feministas evolucionistas. Vitor, eu tenho quanto tempo? Só para eu saber. Vitor? Renata, quanto tempo você precisar? Sim. Ó, eu vou re-roll e aí você me avisa. Fica despreocupada com isso, pode seguir. Tá, sucesso. Bom, então, a gente vai para a parte 3, que vai ser a reviravolta feminista nas ciências evolutivas. Aqui eu trouxe uma foto desse livro da Angela Saini, que tem agora para o português que chama Inferior é o Caralho, na verdade. E aí é um livro muito bom, onde ela vai contar algumas histórias, assim, que ela é uma acadêmica e o quanto que ela já passou de situações inadequadas na área. Aqui, ó. A primeira, assim, o que acontece, né? Lá para os idos de 1970, vai começar a entrar muita mulher na primatologia.
Uma dessas mulheres que estava ingressando era a Sarah Hardy, que está toda bonitinha nessa revista aí, New England. E a Sarah já se perguntava lá naquela época por que ninguém estava prestando muito atenção para as fêmeas, né, para o comportamento das fêmeas em campo. Aí, o que ela faz? Ela vai com esse olhar, né, feminino, de uma mulher interessada em fêmeas, comportamento de fêmeas, e ela vai para campo e vai descobrir que o infanticídio acontece e é um comportamento masculino sexualmente selecionado. E que, em complemento, ela descobre que as fêmeas, como são ativas, teriam desenvolvido uma contra-estratégia contra esse infanticídio, e essa contra-estratégia seria se acasalar com múltiplos machos. Só que a visão da época era que as fêmeas primatas eram passivas, e eles usavam o termo coy, tímidas. Então, no livro que a Sarah ela lança, o The Woman That Never Evolved, que é As Mulheres que Nunca Evoluíram, em 81, ela vai criticar muito o viés masculino na interpretação da seleção sexual e na interpretação dos dados em geral, né? Em 86, ela ainda questiona bastante por que foi cunhado esse termo que eu acabei de falar, de tímidas, as fêmeas, uma vez que as fêmeas primatas, de inúmeras espécies, na verdade, que ela investigou, eram muito variáveis em suas estratégias reprodutivas. Elas não tinham uma única performance sexual, elas tinham um grande espectro. A Sarah trabalhou com uma outra primatóloga chamada Meredith Small. E a Sarah, ela estudava langures na Índia, e a Meredith estudava esses Barbary macacos, que é esse macaco à direita aqui, mais cheinho. E o que elas vão fazer? Elas vão fazer anotações de campo super criteriosas, minuciosas, como, por exemplo, com quem eles se acasalaram. Primeiro, se eles se acasalaram. Se acasalaram, com quem? Quem iniciou o contato ou encontro sexual? E o que acontecia após isso? Depois desse estudo longitudinal, minucioso e tal, elas vão descobrir que as fêmeas tinham muito mais sexo do que o necessário para produzir 1 ou 2 filhotes por ano, como se achava, que algumas fêmeas, inclusive, se aproximavam de um macho, colocavam a traseira delas na cara deles, como uma forma de iniciar contato sexual, e que existia também uma outra forma, que era como se fosse um jogo de etiqueta sexual, onde elas corriam para o macho, davam um tabefe na cara, saíam. Ou seja, isso não poderia ser interpretado como indivíduos considerados tímidos, né? Porque basicamente não tem como. Então, as pessoas começaram a se perguntar, né? O que poderia explicar esse comportamento? Elas se perguntavam também, e não havia um consenso. Podia ser um prazer imediato de sexo, recreativo, inclusive, ou um disfarce da paternidade, ganhando uma proteção contra outros machos, proteção de território e etc. Além da Meredith, da Barbara Smuts e da Sarah Hardy, que estavam fazendo estudo nos Estados Unidos, existia uma forte primatologia japonesa. Essa primatologia japonesa já tinha descoberto que as fêmeas eram muito de Japanese macaques lá. Elas eram muito dominantes na sua hierarquia social. Só que o reconhecimento desse dado por parte da psicologia e da primatologia, da primatologia ocidental, demorou muito a vir. Juntando essas duas evidências, a visão tradicional de que os machos estavam sempre prontos e dispostos para o sexo e as fêmeas elas eram tímidas não fazia o menor sentido, né? Então, a primatologia foi o primeiro campo que reconhece as fêmeas com uma agência, podendo ser agressivas e dominantes.
como evidência, né? Logo depois vem a ornitologia, e aqui eu trago o exemplo da Patricia Adair Gotaway, que eu já falei em outros slides. A Patricia, ela se define como uma feminista ornitóloga, e ela foi pioneira em descrever o sistema de acasalamento múltiplo de fêmeas em espécies socialmente monogâmicas. Ela foi a primeira a estudar agressão em fêmeas de passeriformes, e ela foi a primeira a usar modelos neutros em termos de gênero relacionados à escolha do parceiro. Uma coisa interessante que a Patricia conta numa entrevista que ela deu em 2017 foi que o supervisor da época dela, na hora que ela mostra os dados para ele, ele vira para ela e diz o seguinte: Paty, essas fêmeas claramente foram estupradas, porque não tem como. E aí ela diz para ele: jura? Você jura que você pensa isso? Porque o estupro é extremamente raro em passeriformes, ou seja, a estrutura androcêntrica da ciência daquela época não conseguia enxergar a agência nas fêmeas. E aí, hoje em dia, vários estudos com ferramentas moleculares, eles estão comprovando mais e mais os achados da Patricia lá atrás, né? E reafirmando que as fêmeas, elas são poliândricas e não monogâmicas. Bem, eu dei um pulinho de décadas, porque eu falo da primatologia, da ornitologia lá, tem várias áreas que eu poderia trazer aqui para vocês, sabe? Herpetologia, e outras áreas que também foram, que eram, na verdade, muito menos androcêntricas e que foram contribuindo para esse compêndio de evidências da agência feminina, mas para fechar nossa aula, eu faço um pulo de 1970 e 80 para agora, né? A reviravolta feminina, então, dentro da psicologia evolucionista. Esse cara simpático aí é o Glenn Geher. E aí, ele, em 2007, 2010, ele é professor lá da Universidade de Nova York. Ele ajuda a fundar, nessa época, a Northeastern Evolutionary Psychology Society, que a gente chama de NEPS, né? Fica mais fácil. Ela é a primeira organização regional irmã da Human Behavior and Evolution Society, né? Da Sociedade de Comportamento Humano e Evolução. A NEPS, ela reúne pesquisadores e estudantes que vão estudar o comportamento humano sob um prisma evolutivo, esses pesquisadores e estudantes, eles são de várias áreas. Então, eles são antropólogos, biólogos, eu nem sabia que tinha, mas tem até gente de estudos literários, da psicologia, sociologia, etc., etc. Eles ficam mais concentrados no Nordeste dos Estados Unidos. Aqui estão os estados, ó, tipo Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Rhode Island, etc. E tem outras províncias também, como Ontário, Nova Escócia, Ohio. E agora tem Inglaterra, Georgia e Michigan também estão representados no NEPS. O NEPS é uma sociedade que ela faz reuniões anuais. E aí, um dos produtos maravilhosos do NEPS foi a Sociedade Feminista Evolucionista, né, de Psicologia Evolucionista. Essa sociedade feminista de Psicologia Evolucionista, como que ela surge? Numa reunião do NEPS de 2009, as cofundadoras da sociedade, que estão aí na fotinho, a Rosemary Sokol-Change, a Marianne Fisher, e ela acho que é Sarah Strout. Eu nunca acho foto dela para colocar em palestra. Elas começam a observar aquele evento de 2009 e ficam um pouco embasbacadas que assim, tinha muita apresentação sobre
atratividade e valor reprodutivo feminino, e pouquíssimas apresentações sobre maternidade, papel ativo das fêmeas na escolha de parceiros, contribuição das mulheres para a dieta ancestral e etc. Elas não sabiam que já havia um descontentamento mais antigo que tinha sido levantado pelas mulheres maravilhosas que eu já citei aqui, pela Hardy, pela Smuts, pela Gowari, pela Annie Fausto Sterling. E aí, ao criar a Sociedade Feminista da Psicologia Evolucionista, o foco inicial dessa sociedade era investigar o papel ativo da mulher na evolução humana. E aí, como produto disso, elas publicam esse livro, que eu aconselho muito, depois eu vou deixar na pasta para você, tá, Vitor? E você libera para o povo, que chama Evolution and Press, Darwinian Perspectives on the Nature of Women. E aí, elas reúnem todos os membros da sociedade e essas mulheres e homens escrevem os capítulos e formam esse livro. Aí a sociedade vai caminhando e se estrutura um pouco mais, né? Na verdade, a FEPS tem 4 objetivos. O primeiro, como a gente já falou, o inicial, é investigar papel ativo não só das mulheres, né, mas dos homens, das crianças e demais membros da comunidade, para que a gente tenha uma visão mais completa da evolução. A Marianne Fisher e a Rosemarie Sapolchange, elas sempre citam um exemplo clássico, que, por exemplo, em 68, o Devor, ele cria a hipótese do homem o caçador. E o Devor e o Lee, né? Eles dizem que muitas das realizações intelectuais e cognitivas da humanidade, como linguagem e cooperação complexa, elas se deviam a uma pressão exercida unicamente sobre o sexo masculino enquanto caçava. Eles criaram essa hipótese em 68. 8 anos depois, Tanner e Zillman, em 76, vão criar uma hipótese complementar chamada mulher a coletora, que vai dizer que os nutrientes coletados e preparados majoritariamente por mulheres, mas também por homens, eles tinham seu papel e relevância para a aquisição dessas realizações intelectuais da humanidade, como falavam os outros, como falavam Lee e Devor antes, né? Um outro exemplo de como olhar de maneira mais global para todos os indivíduos dentro da sociedade vem a ser da hipótese da Sarah Hardy, que ela propõe que a cooperação humana e nossa consequente capacidade de ler intenções nos outros, elementes, pode ser explicada por uma tendência que a nossa espécie tem de criar e cuidar das crianças de maneira cooperativa. E isso é uma coisa extremamente rara em outras espécies primatas e só visto mesmo na nossa espécie, segundo a Sarah Hardy. O segundo objetivo da FEPS é reexaminar achados prévios. O que elas dizem, né, as cofundadoras e os seus membros? Elas dizem que o feminismo é um movimento que, por si só, ele questiona a objetividade de tudo, assim, de certas correntes teóricas, e aí que a gente reinterpretar a psicologia evolucionista com uma lente feminista vai ajudar que os pesquisadores identifiquem seus próprios vieses de classe, de gênero, de raça, porque a ciência, ela, como a gente já viu lá no início da aula, ela não é neutra, ela vai acontecer em tempos, espaços, e ela é feita por pessoas que estão sujeitas a vieses, né? Um exemplo vem a ser a teoria do investimento parental de Trivers, como eu já disse para vocês nos slides anteriores, que ela não é amplamente aceita na comunidade científica, mais especificamente a relação entre o investimento gamético, né, que o óvulo é muito mais custoso, o espermatozoide é muito menos custoso, e por que isso se traduziria em um menor investimento parental dos homens e maior investimento parental das mulheres,
ainda não tem evidência o suficiente para ser afirmado com certeza, sabe? E várias pessoas escrevem isso em 2012 e até em anos mais recentes. Agora, o terceiro objetivo da FEPES é estudar tópicos ainda não investigados ou pouco investigados pela psicologia evolucionista. Um deles vem a ser a competição intrasexual feminina por parceiros. Aqui eu trouxe uma fala da Hardy, de 81. Lá atrás, ela já dizia que fêmeas primatas se envolvem em muitos comportamentos para competir com as suas rivais ou com os seus rivais. A razão pela qual a Hardy acredita que elas não tenham sido previamente documentadas foi porque as estratégias femininas são muito sutis e frequentemente indiretas. Atualmente foi publicado esse livro, 2017, que foi organizado pela Marianne Fisher e pela Sokol Change, que chama The Oxford Handbook of Women and Competition. Eu também posso disponibilizar na pasta lá para o Vitor, e tem muitas pesquisas já investigando essa seara. O quarto objetivo, que eu acho super legal, e que atualmente tem havido um grande movimento para atingir esse objetivo, vem a ser a melhorar a falta de representatividade das populações, das amostras, populacionais dentro da psicologia evolucionista. Por mais que a psicologia evolucionista tenha tido um melhor desempenho em investigar populações diferentes, diversas, do que outras áreas ainda da psicologia, ela ainda avalia, investiga populações que são weird. O que é weird? Ocidentais, escolarizadas, industrializadas, ricas e democráticas. Então, assim, não dá para a gente falar em universais humanos se a gente não estiver olhando para populações que não são weird também, e para sociedades caçadoras-coletoras e outras minorias. Além disso, a psicologia evolucionista majoritariamente investiga homens e mulheres cis. E, assim, não dá para a gente falar em universidade se a gente não estiver investigando diferentes orientações sexuais, identidades sexuais, que devem ser inseridos dentro da pesquisa evolutiva. Além da FEPS, que surgiu lá nos Estados Unidos, em 2019, aqui no Brasa, surgiu num evento que teve em aqui onde que era? Na Universidade de Brasília, que foi o terceiro encontro brasileiro de evolução do comportamento humano. Essas três maravilhosas estavam lá no evento e perceberam mais ou menos, as mesmas coisas que Marianne, a Rosemarie e a Sara tinham percebido lá no outro evento do NEPS. Então, muitos trabalhos sobre atratividade e valor reprodutivo e poucos trabalhos que falam sobre outros aspectos da vida feminina. E elas decidiram criar esse coletivo chamado Maria Emília Revolucionistas. Esse coletivo ele tem o objetivo de questionar vieses sexistas dentro das ciências evolutivas do comportamento. Essa menina que é à esquerda é a Melina Vaz, a do meio é a Natália Dutra, que agora é professora lá da Federal do Pará, a gente está muito feliz, e a que está aqui à direita é a Fiética Rodrigues. Elas decidiram colocar o nome Maria Emília, porque essa bonitinha aqui é a Maria Emília Yamamoto, é uma das maiores sumidades na área da psicologia evolucionista nacional, e elas tiveram orientação direta ou indireta da Maria Emília. A Maria Emília é uma pesquisadora que tem uma forma, não sei se intitula feminista, mas muito feminista de lidar e criar conhecimento. Então, foi por isso que elas denominaram o coletivo assim. O coletivo se
se baseia na FEPS, que eu já falei, e também no coletivo Marias e Amélias, das meninas de análise do comportamento. Reúne mulheres de todas as localidades do Brasil, dos estados da federação, e a gente tem algumas coisas que foram feitas no coletivo, né? A gente criou o Instagram, a conta no Twitter, estava sendo postado um monte de conteúdo semanal, mas as coisas apertaram nesse último ano, e uma contribuição bacana que vai sair entre esse ano e o ano que vem é a tradução do livro da Sarah Hardy, As Mulheres que Nunca Evoluíram, que vai sair pela EDUSP e pela Harvard University Press. Eu, a Natália Dutra e a Sarah Hardy, a gente está escrevendo um prefácio em conjunto, aliás, é uma super honra trocar com a Sarah Hardy, que eu admiro muito. E vamos ver, eu acho que está... Bom, agora finalizando, tá, pessoal? Então, assim, nesse monte de coisa que eu falei para vocês, porque foi um monte de coisa, a aula teve 3 objetivos e foi dividida em 3 partes, né? Na primeira parte, a gente discutiu que, como cientistas, nós somos fruto de uma sociedade patriarcal que produziu uma ciência androcêntrica, cheia de vieses de gênero. Na parte 2, a gente discute um pouco sobre feminismo, psicologia evolucionista e como essas correntes teóricas, elas conversam e divergem. Nós falamos também sobre falas problemáticas dentro da própria da psicologia evolucionista que podem colocar em risco a consistência das suas evidências, que a gente tem que tomar cuidado. E na parte 3, eu trouxe uma perspectiva feminista dentro das ciências evolutivas e que seria muito interessante a gente olhar para o feminismo dentro da nossa área como uma espécie de correção de rota, uma correção de vieses, de uma ciência que a gente sabe é androcêntrica, é machista, e sempre está em tempo da gente reinterpretar alguns dados equivocados. Aí eu queria só agradecer... Ah, não, minto. Eu queria só terminar com uma frase que eu acho muito boa, da Anne Fausto Sterling, da Patrícia Gowat, da Marlene Zuck, no artigo delas, que elas falam o seguinte, eu achei muito forte, aí eu quis trazer para vocês. Elas eram muito criticadas, 1990, eu acho, 97. Elas dizem o seguinte, as feministas são um grupo cansativo. A gente protesta contra a cidadania de segunda classe das mulheres, a gente discute quando dizem que os cérebros das mulheres são pequenos, impedindo o florescimento da sua criatividade. A gente não se conforma quando especialistas explicam que mulheres não estão muito interessadas em sexo recreativo. A gente fica furiosa quando os médicos usam uma amostra só de homens para o efeito protetivo da aspirina sobre um segundo ataque cardíaco, sendo que mulheres também morrem de ataque cardíaco. A gente se recusa a aceitar o status quo de maneira geral. Por isso a gente tem sido acusada de mesquinha, mal-humorada, irracional, e temos sido responsabilizadas por entendermos as coisas erradas e, pelo menos a cada século, de atrapalharmos a própria evolução. Então, eu acho que fica aqui um apelo porque eu vejo muitos psicólogos evolucionistas dizendo, mas isso pode ser um problema de um mal-entendido, ela não entendeu o fundamento darwinista ou da psicologia evolucionista. Às vezes, eu acho que muitas vezes as críticas são feitas com as pessoas entendendo profundamente a base, só que é uma reinterpretação, é um outro olhar, né? Então, eu gostaria de agradecer ao Victor, em especial, à FURG, à USP, ao meu laboratório LEDs, ao NEPS, ao FEPS, que agora eu sou membro, ao Instituto de Psicologia da USP, à CAPES, que me financia, ainda bem, ao Coletivo Maria Emília Evolucionista, e a todas essas mulheres aqui que a gente faz reuniões e tenta fazer da ciência um lugar mais tranquilo e mais saudável para as mulheres.
E é isso. Fim. Ai, agora eu não Gente, sei uma salva- tirar, gente. Uma salva de palmas virtuais para Renata. Cíntia, se você puder encerrar a gravação já. Menino, como é que eu faço? Peraí.